Notícia urgente agora nesse final de noite, Augusto Melo acaba de ser indiciado pela Polícia Civil no caso Vadibet e mais 2 ex-dirigentes do Corinthians. Se liga só, informação importante, tudo agora com as informações da ESPN, já deixando os créditos na descrição. Mano, é brincadeira, é inacreditável, Augusto Melo tem que renunciar urgente, hein? Incrível que ele já marcou uma coletiva amanhã. Então se liga nas informações, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Mas o nosso assunto agora tem a ver com Corinthians e é uma notícia urgente. Acabou de sair essa notícia. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, ele foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro relacionados ao caso Vadibet, antiga patrocinadora master do clube. O relatório final da investigação ainda não foi apresentado, vai ser entregue na semana que vem ao Ministério Público. Também foram indiciados o ex-superintendente de marketing, o Sérgio Moura, o ex-diretor administrativo, Marcelo Mariano, além de Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, apontado no contrato entre clube e a casa de apostas como o intermediador do acordo. A situação do Yunque Lee ainda será avaliada. O advogado solicitou habilitação nos autos e o pedido ainda não foi apreciado. O Lee era diretor jurídico na época da celebração do contrato. Tá lá no espn.com.br. E aí o Augusto Melo já soltou também essa nota oficial que diz o seguinte: a defesa do presidente Augusto Melo recebeu com incredulidade e indignação o relatório final do inquérito divulgado na noite desta quarta-feira e informa que fará suas considerações oficiais assim que concluir a análise integral do documento. Reitera-se a convicção de que o presidente Augusto Melo não possui qualquer envolvimento com eventuais irregularidades relacionadas ao caso. E o Augusto Melo já pediu também uma entrevista coletiva amanhã para os jornalistas, né? Então amanhã à tarde tem entrevista coletiva do Augusto Melo, que estará ao lado do seu advogado. Eu queria passar a palavra para você, André Kfouri, porque era algo que estávamos esperando, a conclusão, né, da investigação da Polícia Civil, e é essa a conclusão que a polícia chega e o indiciamento do Augusto Melo e dos seus ex-diretores que estavam com ele assim que ele assumiu. Essa indignação que ele menciona na nota oficial é algo que só cabe a ele, porque todas as pessoas que acompanham esse caso com mais proximidade não ficaram surpresos em absoluto pelo fato dele ter sido, junto com os seus diretores mais envolvidos nessa história tenebrosa para o Corinthians, indiciado com base nas investigações que foram feitas ao longo dos últimos meses. O relatório dessa investigação ele tem milhares de páginas, é uma coisa quase que impossível de você olhar e falar assim, não, eu vou ler tudo isso, pode deixar. É seríssimo o negócio. Então não é surpresa para ninguém que está prestando atenção que o presidente Augusto Melo e os principais nomes envolvidos no escândalo da Vadibet no Corinthians sejam indiciados pela polícia. Do ponto de vista prático, a grande diferença que isso faz é que no próximo dia 26, o impeachment vai ser votado. E as pessoas que estão envolvidas neste processo dentro do Corinthians vão decidir se encaminham para o impedimento, ou seja, a retirada do cargo, um dirigente, se é que se pode chamá-lo de dirigente, indiciado pela polícia. Até então, ele era suspeito, ele era envolvido, ele era investigado. Agora, o Augusto Melo é indiciado pela polícia no caso da Vadibet. Isso é o que o Conselho Deliberativo do Corinthians precisa levar em consideração antes de tomar a sua decisão. Os crimes também chamam muita atenção, né, Gustavo Zupac? Porque ele é indiciado por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro relacionados a esse caso. É muito pesado vermos algo desse tipo, indiciamento desse tipo, a um presidente de um clube do tamanho do Corinthians. Sim. Porque é claro que outros clubes podem passar por isso, independente do tamanho, mas a lupa é muito maior em cima de um time como o Corinthians. Sem dúvida. Em um caso em que a polícia diz, através das suas análises do rastreio do dinheiro,
que há um envolvimento, segundo a polícia, concreto de facção de crime organizado. Então, assim, essa é a conversa que a gente tá lidando. O indiciamento do presidente, dos ex-diretores, ele não surpreende ninguém, né? Só surpreende para quem continuava bajulando o dirigente, como a gente tem visto aí desde que ele assumiu, até no movimento um pouco atípico, né, dos últimos anos do Corinthians. É curioso, quando o Augusto Melo assumiu e começou a sua gestão, alguns outros diretores diziam que era muito difícil se aproximar do presidente porque ele tinha um núcleo de extrema confiança, que era o núcleo mais próximo. Coincidentemente, os outros dois dirigentes que foram indiciados, o Sérgio Moura, que era o superintendente de marketing, e o Marcelo Mariano, diretor administrativo, que ele relutou em soltar a mão até instantes antes da votação da admissibilidade do processo de impeachment há alguns meses. É muito curioso, e o André cita isso, que a indignação que o presidente cita na sua nota oficial não foi vista em outros momentos, né? Quando, por exemplo, o Rubão, que fez um trabalho muito ruim do ponto de vista da competência na diretoria de futebol, mas que foi um dos primeiros a questioná-lo sobre a presença do Cassundé como intermediário, naquele instante o Augusto Melo não ficou indignado com o caso, ficou indignado com o Rubão. Quando o Juque Kfouri publicou a notícia no blog dele no UOL, o Augusto Melo não ficou indignado. Quando o Armando Mendonça, vice-presidente, foi confrontá-lo depois da publicação da notícia, o Augusto Melo não ficou indignado. Mas agora ele ficou indignado. Segunda-feira tem a votação do impeachment. Se ela de fato acontecer, para mim está muito claro que os conselheiros do Corinthians têm a obrigação moral de aprovar o impeachment. Não há mais condição moral, no mínimo, né? Por enquanto, no mínimo moral, do Augusto Melo seguir como presidente do clube. O ponto para mim é que ele deveria se antecipar. Certo. Eu acho que por uma questão de dignidade, o Augusto Melo deveria agora se afastar, nem digo renunciar, mas se afastar do cargo. Porque qual é o próximo passo? Terminado o inquérito policial, esse relatório de 116 páginas é entregue ao Ministério Público e o Ministério Público, se acatar denúncia, transformará o Augusto e os demais em réu e a partir daí ele será julgado. Então, assim, o que o Augusto deveria fazer por uma questão de dignidade é se afastar do cargo nesse momento, cuidar da sua defesa e, se o Ministério Público de fato transformá-lo em réu, renunciar ao cargo, independentemente da questão do impeachment. Assim, o Corinthians não pode ter nesse momento um presidente, a sua autoridade máxima, indiciado por furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Ele merece ter o direito, como qualquer pessoa merece, de lutar pela sua defesa, mas que faça isso distante do Corinthians. E o que a gente vê não é isso, é o contrário. Ele convoca uma entrevista coletiva amanhã para o CT Joaquim Grava e ele vai dar as suas explicações. Indiciado que é por furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro, possivelmente com o logo do Corinthians e dos seus patrocinadores às costas, o que para mim é outro absurdo. Então, por uma questão de dignidade, o Augusto Melo deveria se afastar do cargo de presidente, cuidar da sua defesa, cuidar da sua vida e deixar o Corinthians seguir sua vida em paz. Eu ia perguntar para o Zupac, mas ele fez o desfecho do comentário se você acharia isso possível e pelo tom da entrevista você, do jeito que você encaminhou o seu caminho. Não vai, aparentemente não vai. E aí eu te pergunto, André, porque logo que começou toda a investigação, isso foi um caso muito inicial no mandato e que foi uma eleição já muito conturbada. E aí, por muito tempo, toda essa discussão ficava um pouco turva aonde está o problema e aonde existe uma guerra pelo poder. Sim. Você acha que a passagem do tempo está deixando muito claro que, claro, existe uma guerra no poder como existe em qualquer clube, mas que agora está cabendo a situação o que é responsabilidade dela no caso? Tem um aspecto muito complicado e muito triste, muito desanimador nessa história toda envolvendo o Augusto Melo e os ex-diretores dele, as pessoas mais próximas que fazem parte desse núcleo, que a partir do momento em que existe um indiciamento, a gente pode chamá-los de comparsas, né? Essa é a palavra, né? São indiciados pela polícia, é uma questão criminal, como participantes de um esquema criminoso. Então são comparsas, são cúmplices, é disso que se trata. Agora a gente pode falar de maneira absolutamente tranquila e sem correr o risco de não, vamos aguardar, não. A polícia se manifestou. Quando alguém é indiciado, é uma coisa bem autoexplicativa. As autoridades que investigaram essa pessoa entendem que há elementos para processá-lo e colocá-lo na cadeia.
conforme o que diz a lei, processar e punir. Então, vamos falar as palavras que fazem parte desse ambiente, né? E na última participação, na última aparição pública do presidente do Corinthians, ele falou coisas que ele repetiu já outras vezes. Eles querem me tirar daqui, eles querem tomar o poder no Corinthians, eles não aguentam a nossa gestão que está modernizando o Corinthians. A polícia de São Paulo faz parte do eles? Essa é uma pergunta que eu tenho para o presidente do Corinthians. A polícia também o persegue? Poderia explicar isso amanhã. Sim. Se a polícia de São Paulo, se os investigadores, os delegados, as pessoas que participaram dessa investigação longa, também são pessoas que querem que ele deixe o comando do Corinthians. Também têm interesse interno, também fazem parte da oposição ou de grupos políticos que nesse momento no Corinthians não concordam com quem está no poder. Agora, tem um aspecto tenebroso que é a falência absoluta desse mundo político que controla o Corinthians há muito tempo, independentemente das chapas, das correntes, dos nomes, das ideias. O Corinthians não tem jeito. Não tem. O Corinthians só está em pé com o time entrando em campo por causa do incrível potencial de receita que é decorrente, por óbvio, da gigantesca torcida que o Corinthians tem. Porque se fosse qualquer outro clube que não tivesse que não fosse essa monstruosidade do ponto de vista do apelo popular e dessa clientela, que é uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas é isso, assim, nesse contexto eu acho que vale, o Corinthians já tinha encerrado as suas atividades como organização. Porque olha o tamanho da dívida, é uma coisa absurda, e só aumentou nessa gestão. E o clube é levado a isso por diversas diretorias e pessoas e chapas políticas e grupos e o Corinthians só se afunda. Sim. Então, infelizmente, o Corinthians não tem jeito. Um problema tá bom, dia 26 eu também acho que o Conselho não tem outra atitude a tomar a não ser afastar esse presidente. Não pode permitir um presidente indiciado continuar representando o clube, fazendo negócios, conversando com outras instituições, isso não tem cabimento. E também acho, como o Gustavo diz, que ele deve se afastar e, se for culpado, deve renunciar. Mas essa coisa de tira, tá bom, quem entra? Não, é isso. Quem será o próximo? É um senhor chamado Osmar Stabile, que também não tem a menor condição de ser presidente, nem por um minuto, de um clube como o Corinthians. E vai ser mais uma pessoa que vai ascender ao poder, vai demonstrar a sua vaidade, vai tomar as suas decisões, vai assinar seus papéis, vai dar seus telefonemas, suas entrevistas e vai também conduzir o clube para o mesmo tipo de situação problemática, porque também falta a ele capacidade mínima para dirigir o Corinthians. André, desculpa, só lembrando uma coisa que me marcou muito no processo, vocês se lembram no debate da TV Gazeta, em que era o Augusto Melo, me fugiu o nome. André Luiz Oliveira. Isso, o André Luiz Oliveira, em que lá ficou muito claro, Marcela, porque o Augusto saiu como vencedor no debate, né? Mas ali o choque foi muito grande, mas ali a conversa ainda era sobre competência para administrar o clube. Né? A conversa era capaz de falar. Exato. A conversa já está migrando para o ilícito. É isso, total. Agora total. Já virou um caso de polícia. Mas é isso. Não, isso. O Corinthians é um fracasso político gigantesco. Absurdo. E é um fracasso administrativo. De muitos anos. Gigantesco. É o que eu estou falando. A sorte do Corinthians é que ele é muito grande e tem muita gente para carregá-lo. Porque da porta do Parque São Jorge para dentro, o Corinthians é um fracasso absoluto do ponto de vista político. É claro que é muito difícil você conseguir resolver um problema do tamanho que tem hoje o Corinthians na teoria. Imagina na prática. Você pensa assim, vamos aqui pensar aqui como é que a gente consegue resolver esse problema. Muitas vezes, e muitos problemas gigantes, a gente na teoria consegue pensar, não, tem essa saída, vamos fazer desse jeito, vamos trazer o torcedor para fazer desse jeito. A gente até consegue pensar. No Corinthians, eu não consigo ver saída. A não sei lá, SAF? Alguém que consiga assumir toda essa, 1,5 bilhão, sei lá, de dívida? A lei permite hoje que grupos de pessoas interessadas se aproximem, negociem e adquiram o departamento de futebol. Isso é o que a lei da SAF permite que se faça, né?
E existe um grupo de pessoas, nem todas têm seus nomes divulgados por uma questão pessoal, mas uma dessas pessoas é o Marcelo Goldfarb. Todo mundo já ouviu falar a respeito dessa possibilidade. Ele representa um grupo de outros investidores que tem interesse em pagar a dívida, para começar a conversa, pagar a dívida e transformar o clube. No momento em que você ouve alguém que diz que quer pagar a dívida, é um outro tipo de conversa. Já começa a conversa, pelo menos, né? Então, para todo mundo que batia o pé e dizia que SAF não existia no Corinthians, já começa a olhar diferente. Não por acaso, essas pessoas não querem negociar com a diretoria atual, muito menos agora que esses diretores e o atual presidente estão absolutamente apresentados à opinião pública que se interessa por esses assuntos como indiciados por crimes gravíssimos. Eu também não gostaria de conversar com eles se eu quisesse fazer esse tipo de negócio. Sim. Eu ia optar por conversar com outras pessoas. Até porque você não sabe com quem você está conversando. Daqui a pouco você começa a temer em conversar com essas pessoas, porque a gente não sabe com quem elas estão envolvidas. Ou a gente sabe com quem elas estão envolvidas e também, por isso, teme um grupo desse. Agora, tem um outro ponto muito importante, Zupa, que eu queria falar, é o time. É o chegar ali no Dorival Júnior. Será que o Dorival Júnior ele consegue blindar essa equipe? Porque é muito difícil os jogadores não estarem envolvidos ou em algum momento não sentirem toda essa turbulência que existe hoje no Corinthians. Até o presente momento, isso funcionou muito bem. Até o presente momento, em toda essa turbulência envolvendo o caso Vaidbet, especialmente do meio do ano passado para cá, acho que a chegada do Fabinho Soldado no primeiro semestre ainda e depois o segundo semestre que decolou o Corinthians, ali o Corinthians conseguiu se blindar bem. O CT Joaquim Grava até o presente momento conseguiu respirar um ar limpo dentro da lama que é do ar radioativo e tóxico que é o Parque São Jorge. Mas à medida que as coisas vão complicando e ganhando ares oficiais, do ponto de vista da investigação, é sempre um risco e vai ser um desafio para o Fabinho conseguir administrar. O Dorival só não pode reclamar, porque o Dorival sabia, o Dorival assinou o contrato há pouco tempo, quando praticamente todo mundo sabia que o Augusto Melo seria indiciado, estava muito perto de ser indiciado. Mas vai ser um desafio continuar administrando bem, e isso da porta para dentro, e acho que essa semana vai ser uma semana muito importante para a gente ter essa base, porque na segunda-feira tem a votação do impeachment. Na terça-feira, lado bom é que vai estar todo mundo em Buenos Aires, né? O Corinthians joga na terça-feira contra o Huracan, joga a sua vida na Copa Sul-Americana. Sim. Né? E sábado o Corinthians tem um jogo contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Vai ser um teste. Até aqui resistiram bem. Daqui pra frente tem que observar. André, como também é que você vê? Também acho. O técnico do Corinthians é uma pessoa muito experiente no futebol. Não me lembro de o Dorival ter passado por uma situação como essa, estar num clube sob as ordens de um dirigente envolvido nesse tipo de crime e indiciado pela polícia, não mais suspeito, apenas não mais investigado, indiciado. Mas o trabalho do treinador é se adaptar às diversas dificuldades que ele tem, né? A questão política de clubes, o ambiente interno, essa coisa toda, nos clubes grandes do Brasil é muito parecida. As pressões internas e os problemas. Existem muitos técnicos que contam que em clubes onde as paixões são tão exacerbadas como nesses clubes de grande repercussão, de uma massa gigante de torcedores, existe até gente que trabalha contra a comissão técnica. Então, às vezes, o sucesso é atingido apesar das forças internas que fazem de tudo para atrapalhar, porque são oposição, ou porque querem poder, ou porque não gostam de determinadas pessoas. Então, eu imagino que o Dorival deve estar passando por um período, pelo lado negativo, de muito aprendizado para a capacidade dele como líder, que é algo que ele já mostrou, mas que talvez esteja sendo exigida agora, como nunca foi na carreira dele. Ele chegou faz pouco tempo, ele foi contratado por esse presidente para trabalhar com essa diretoria, ele tem uma missão a cumprir, assim como os jogadores e as pessoas que trabalham no departamento de futebol, que não tem nada a ver com essa história. Mas é muito difícil você seguir sua vida sem pelo menos se afetar um pouco por esse clima. Mas acho que a comissão técnica do Corinthians tem experiência para fazer aquilo que é necessário. Só lembrando que... Vamos ver se o time vai suportar, né? Vai continuar
o rito político do clube, né, paralelo à questão do Ministério Público. Então, segunda-feira tem a princípio, né, tem a votação do impeachment pelos conselheiros. Se os conselheiros aprovarem o impeachment, o Augusto Melo é retirado do cargo momentaneamente. O Osmar Stabile, que é o primeiro vice, assume, tem até 30 dias para convocar uma assembleia para o associado, que foi quem elegeu o Augusto Melo, e aí o associado, se passar no conselho, o associado vota o impeachment para ver se ele é retirado de maneira definitiva ou se ele volta para o cargo. Então, na segunda-feira, ele pode ser afastado momentaneamente do cargo. Sim. E o associado definiria se ele será retirado de maneira definitiva ou se ele é reconduzido ao cargo. Então esse foi um vídeo urgente aí de última hora. Normalmente a gente não costuma colocar vídeo esse horário aqui, mas foi uma notícia urgente. Já saiu até um tempinho, mas a gente colocou agora pra vocês. Mano, inacreditável. O cara tem a cara de pau ainda de marcar uma coletiva amanhã ou hoje, né? Dependendo do horário do dia que você tá assistindo esse vídeo. No CT do Corinthians, manchando mais ainda a imagem do Corinthians. E o Corinthians é mais vítima do que tudo nesse negócio aí, cara. Esses caras, mano, eles usaram o Corinthians pra tentar fazer um negócio criminoso, associação criminosa. É brincadeira. Então, cara, ele tem que renunciar, não tem mais clima, não tem mais clima realmente pra ele ficar no Corinthians. Mas, pelo que eu tô vendo, ele vai tentar morder o osso até o último segundo. Ou ele vai sair impeachmentado segunda-feira ali. Se não renunciar amanhã, sábado ou domingo, segunda-feira ele vai ser impeachmentado, não tem como. A gente até defendia, né, porque não tinha saído o inquérito ainda da Polícia Civil, e saiu agora aí que ele foi iniciado. A gente até defendia ele, que tinha que sair, sei lá, que era golpe, mas não tem essa. Tem culpa no cartório, tá indiciado, então linha na pipa. Claro que indiciado não quer dizer culpado, mas indiciado quer dizer que tem indícios que ele sim participou de todo essa maracutaia aí pra desviar dinheiro e tal lá. Se não me engano era 25 milhões, né? Mas não chegou a transferir tudo. Então, mano, inacreditável, inacreditável. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, informação, nada. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.